Madre Joana Angélica é uma religiosa brasileira da Ordem da Imaculada Conceição do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, na Bahia. Todos os anos, quando o Brasil comemora o 7 de setembro, muito se fala sobre o Grito do Ipiranga, sobre o Patriarca Bonifácio, as cartas da Imperatriz, as intrigas das cortes de Lisboa, o Iluminismo, etc. Mas o que pouca gente fala, ou que talvez muitos não saibam, é que Madre Joana Angélica é reconhecida oficialmente como a primeira heroína da independência do Brasil, justamente por causa da forma como ela morreu. O segundo convento feminino mais antigo do Brasil é o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, localizado em Salvador, na Bahia. A sua construção teve início em 1733 e foi inaugurado em 1744. No seu interior, vários azulejos portugueses foram usados para decorar as paredes da Capela-Mor. Essa é a pintura que forra a nave do convento. Ela foi atribuída ao artista Veríssimo de Souza Freitas e foi realizada possivelmente entre os anos de 1750 a 1759. Nesse desenho, que é bastante correto, com figuras bem proporcionadas, nós vemos claramente a glorificação da Imaculada Conceição pela Santíssima Trindade. As figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como da Virgem Maria, eles formam um triângulo acima das 6 freiras da Ordem da Imaculada Conceição. Enfim, o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, ele é um belo monumento histórico de estilo arquitetônico tipicamente português, bastante utilizado nos séculos 17 e 18. E foi para esse convento que o coração de Joana Angélica se dirigiu. Em 1782, ela tinha 20 anos de idade, quando foi aceita para o noviciado. O noviciado é aquele período de formação onde a pessoa se prepara para fazer os votos perpétuos de obediência, pobreza e castidade. No ano seguinte, Joana fez finalmente a sua profissão de fé e se tornou uma irmã consagrada, adotando o nome religioso de Joana Angélica de Jesus. Nos 20 anos seguintes, ela vai assumir várias funções dentro da ordem. Por exemplo, ela foi mestra de noviças, conselheira, vigária e também foi escrivã. Entre os anos de 1815 e 1817, ela assumiu o posto de abadesa do convento. Essa posição ela vai ocupar novamente em 1821, até o dia da sua trágica morte em 1822. As irmãs desse convento pertencem todas à Ordem da Imaculada Conceição, que foi aquela ordem fundada pela portuguesa Santa Beatriz da Silva. Todas essas irmãs ali do convento da Lapa eram vistas com muito carinho pela população da cidade e as pessoas tinham por elas grande respeito. As pessoas falavam com muita alegria e orgulho, principalmente da abadesa, a Madre Superiora. No início de 1822, pelas ruas do Brasil, ouvia-se em alto e bom som as palavras liberdade e independência. O país aspirava por autonomia, sobretudo no campo político. Falava-se abertamente em separação da metrópole, que era Portugal. E, de uma forma bem resumida, temos aqui o seguinte contexto. O rei Dom João VI retornou a Portugal em abril de 1821, porém, ele deixou no Brasil seu filho primogênito Dom Pedro I como regente do país. No entanto, as cortes de Lisboa exigiram que também o príncipe regente retornasse a Portugal o quanto antes. Todavia, essa atitude das cortes ela foi vista pelos brasileiros como uma tentativa de colocar o Brasil novamente naquela situação anterior à chegada da família real ao país em 1808. Em janeiro de 1822, chegou da Europa o general português Inácio Luís Madeira de Melo. Ele vai assumir o comando das armas da província e seu papel era impedir os movimentos que queriam a independência do Brasil. Em busca de muitos rebeldes e soldados apoiadores da independência, o general mandou invadir todas as casas e comércios
e até mesmo as casas particulares dos baianos. A cidade entrou logo em alvoroço e até mesmo o convento da Lapa entrou na lista do general Madeira. Os soldados portugueses tentaram invadir o convento, onde a Madre Joana Angélica era a superiora. Eles diziam que as irmãs do convento estavam escondendo vários patriotas brasileiros que lutavam pela independência. A madre, com muita coragem, ela se colocou na porta ali do convento e disse que não escondia ninguém ali dentro, mas ela desconfiou também que os soldados queriam mesmo era violentar as religiosas. Por isso, ela ordenou que todas fugissem pelos fundos do convento imediatamente. Ela disse que aquele era um espaço sagrado, inviolável, e que os soldados deveriam respeitar a casa de Deus e ir embora. A madre, então, ela tentava ganhar algum tempo enquanto suas irmãs fugiam pelos fundos. Porém, enquanto ela falava, um dos soldados, armado com uma baioneta, desferiu vários golpes contra a madre, que caiu mortalmente ferida. Mais tarde, o local do convento, que fica no bairro Nazaré, em Salvador, recebeu o nome de Avenida Joana Angélica, em homenagem à Madre Superiora. A notícia do martírio de Madre Joana foi o acontecimento que faltava para transbordar a revolta em toda a população. O povo pegou em armas e eclodiram as guerras pela independência. O gesto heróico da Madre Joana tem um significado simbólico que vai além das guerras políticas e o enfrentamento dos soldados lusitanos. O seu martírio aconteceu justamente porque ela quis defender a fé cristã e a vida das suas irmãs religiosas que viviam no convento. A bravura da abadesa inspirou a muitos que lutavam pela liberdade e no ano seguinte, no dia 2 de julho de 1823, a Bahia finalmente tornou-se independente. Madre Joana Angélica é ainda hoje lembrada pelo seu ato de bravura que deu fim à sua vida. E muitos historiadores ressaltam a importância dela também como uma mártir da fé, e é por isso que muitos defendem a hipótese de Madre Joana Angélica vir a ser canonizada, desde que o Vaticano entenda oficialmente como martírio em defesa da fé a morte da abadesa. E foi por isso que a Arquidiocese de Salvador começou uma extensa pesquisa aos acervos dos arquivos do Estado da Bahia, da Cúria Metropolitana, bibliotecas e conventos e também de vários mosteiros. A consulta se estendeu ainda pelos acervos do Museu do Ipiranga em São Paulo e também pelos arquivos do Mosteiro da Luz, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e até mesmo o Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa e o acervo da Universidade de Coimbra em Portugal. Enquanto isso, algumas homenagens à Madre Joana Angélica procuram resgatar a memória histórica e religiosa do povo brasileiro. Por exemplo, pelas ruas de Caetité, município do interior da Bahia, distante a mais de 600 quilômetros de Salvador, foi realizado em 2007 um desfile cívico que revive o martírio de Joana Angélica. Em fevereiro de 2011 foi inaugurado um mausoléu dentro do convento da Lapa para abrigar os restos mortais da Madre Joana Angélica e também de suas irmãs concepcionistas que foram sepultadas entre os anos 1744 e 1912. Em 26 de julho de 2018, a Madre Joana foi declarada Heroína da Pátria Brasileira pela Lei Federal 13.697. Podemos dizer então que não houve nenhum patriota brasileiro escondido no interior do convento, como alegavam as tropas portuguesas para justificar a invasão do convento no dia 20 de fevereiro de 1822. Os fatos históricos mostram que foi em defesa do Santíssimo Sacramento exposto na clausura e também para proteger as monjas a ela confiadas que a Madre Joana Angélica abriu os braços e tentou impedir a profanação do espaço sagrado. Se você gostou de saber sobre a história de Madre Joana Angélica, inscreva-se aqui no canal e ative todas as notificações para que assim você possa receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo por aqui.